Nesse período chuvoso, alguns sintomas como espirros e nariz escorrendo começam a aparecer. Será que é rinite ou sinusite? Entenda a diferença. Rinite e sinusite. A confusão entre essas doenças não se dá só pela semelhança entre os nomes, mas também nos sintomas, que são muito parecidos. Apesar disso, rinite e sinusite são doenças bem diferentes. A rinite é uma inflamação nasal. A mucosa nasal ela inflama por alguma causa, né? A causa mais comum e mais vista, né, nos consultórios é a causa alérgica, tá? Mas lembrando que não tem somente a rinite alérgica. Tem rinites também infecciosas, quando nós pegamos algum vírus que afeta a mucosa nasal. Tem rinites também não alérgicas e não infecciosas, que são as rinites causadas pelas mudanças de clima, né? A gente vê muito isso, quando chove ou quando é de manhã cedinho a gente já acorda espirrando. Então tem também essa causa de rinite. A sinusite é uma inflamação dos seios da face, tá? Nós temos espaços aerados no rosto que geram uma inflamação e gera sintomas de dor facial, de congestão nasal e secreção amarelada, tá? Então é muito comum confundir, porque as duas formas nós vamos sentir alguns sintomas parecidos. Os diagnósticos da rinite ou da sinusite são feitos após uma avaliação do médico especialista, que neste caso é o otorrinolaringologista, e os tratamentos para cada doença também são diferentes. O tratamento da rinite envolve, se for de causa alérgica, o uso de medicações antialérgicas, o uso de corticoide nasal, que são aqueles sprayzinhos de tratamento, não são aqueles sprayzinhos, né, que a gente vai comentar mais na frente, vasoconstritores, e lavagem nasal, tá? Então, tem também outros tratamentos mais recentes, como a imunoterapia, que isso vai depender se o paciente é elegível ou não, se ele é alérgico ou não a alguma coisa. Mas, em geral, é esse tripé de tratamento: antialérgico, corticoide nasal, que são os sprays, e lavagem nasal. Já a sinusite, o tratamento, ele envolve muitas vezes o uso de antibióticos, se o paciente tiver uma complicação bacteriana dessa sinusite, e se for uma sinusite mais leve, não vai precisar de antibiótico, vai envolver lavagem nasal e o uso do mesmo corticoidezinho que a gente usa na rinite. Então esse tratamento também vai depender do caso. A doutora Josiane também alerta para o perigo de se automedicar. Pessoas que, eu tô com rinite, ou também eles chamam às vezes ao contrário sinusite, vai na farmácia e compra umas gotinhas que são muito conhecidas, né? Essas gotinhas eles pingam e na hora tem um alívio. O problema dessas gotinhas, né, que é o Afrin, o Neosoro, né, que são algumas marcas aí que existem no mercado, elas causam um alívio temporário. Elas não vão tratar a base da doença. E aquele paciente começa a ficar cada vez mais acostumado a usar a gotinha, cada vez mais viciado, né, infelizmente, e existe uma tendência a fazer a rinite medicamentosa, onde esse paciente tende a piorar a gravidade dos sintomas. Além do tratamento medicamentoso, existem alguns cuidados necessários para evitar as crises de ambas as doenças. Existem os cuidados ambientais, né, que a gente chama, que está envolvido geralmente quando a base do problema é alérgico, tá? Quais são esses cuidados ambientais? Em geral, pacientes com rinite, eles vão ter uma sensibilidade muito grande para a poeira doméstica, tá? Que é onde contém ácaros, resíduos de barata, de pelo de animais. Então, essa higiene do ambiente é essencial, tá? Trocar roupa de cama com frequência, pelo menos de 3 em 3 dias, evitar carpetes, cortinas, que são itens que acumulam poeira, embalar os ossinhos de pelúcias da criança, quando varrer a casa, usar pano úmido para não levantar as poeiras. E vai depender alguns fatores também da identificação do que a pessoa é alérgica. Olha, e como a doutora Josiane falou, é importante cuidar da nossa casa e não se automedicar, gente. Por quê? Os sintomas, eles podem piorar, tanto em relação à rinite quanto na sinusite. Procure sempre um médico especialista para ter o diagnóstico correto.